Ele vem pra medir. 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 Voltei-me pra Jerusalém com misericórdia, assim diz o Senhor. A minha casa nela será edificada, assim diz o Senhor. Voltei-me pra Jerusalém com misericórdia, assim diz o Senhor. A minha casa nela será edificada, assim diz o Senhor. Mas ele vem pra medir. Ele vem pra medir. Ele vem pra medir. Ele vai guardar só um pouquinho enquanto o Instagram vai conectar. Nós estamos esperando a conexão. Ele vem pra medir. Ele vem pra medir. Ele vem pra medir. Ele vem pra medir. Voltei-me pra Jerusalém com misericórdia, assim diz o Senhor. A minha casa nela será edificada, assim diz o Senhor. Voltei-me pra Jerusalém com misericórdia, assim diz o Senhor. A minha casa nela será edificada, assim diz o Senhor. Bom, a paz do Senhor para os irmãos. Nós não conseguimos ainda conectar aqui no Instagram. Se vocês me derem só mais um minutinho, eu vou tentar uma última vez. Outra vez, pois o Senhor consolará a Sião e te escolherá. Eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor. Eu serei a sua glória. Clama outra vez, pois o Senhor consolará a Sião e te escolherá. Eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor. Eu serei a sua glória. A sua glória. A sua sabe que eu sou. Bom, nós tivemos um problema com o Instagram e já que não conseguimos conectar, vamos prosseguir sem ele. Bom, nós damos início então hoje a mais um Papo Jovem. Nos outros
dias nós falamos um pouco sobre, assim, de certo modo, de como as pessoas vão se construindo, né? Sobre a história, sobre a questão de você saber lidar com o tempo de espera. E hoje eu gostaria de falar sobre o processo para a liberdade. E antes de falar sobre o processo para a liberdade, eu vou ler para vocês aqui a definição do dicionário para a palavra escravo. Então, escravo significa que ou aquele que, privado de liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Outra definição seria que ou quem está submetido à vontade de outrem, a alguma espécie de poder ou a uma força incontrolável. Então essa é a definição que o dicionário dá para a palavra escravo. Pensando nesse conceito de escravo, me veio na mente a passagem que fica em Êxodo 16, se vocês puderem abrir a Bíblia para acompanhar a leitura. Perdão. Êxodo 16, nós vamos ler a partir do versículo de número 2. Bom, eu vou lendo aqui. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para este deserto, para matar de fome a toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que lhe colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele? Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Bom, nós sabemos que o povo de Israel estava sendo cativo estava sendo cativo pela nação do Egito. E essa passagem me deixa até um pouco indignada. Porque pensem, o povo de Israel era escravo no Egito. Eles eram subjugados por aquele povo. Aquele povo estava sendo subjugado. E naquele momento, Deus fez um milagre incrível, sabe? Deus castigou o Egito, tirou o povo de lá, fez um milagre de abrir o mar, pegou o povo e colocou no processo para que eles alcançassem a liberdade deles. E o povo estava murmurando. E, inclusive, Moisés fala que, poxa, por que vocês estão murmurando contra nós? Vocês acabam murmurando contra Deus, porque é Deus quem está fazendo esse processo, é Deus quem está caminhando conosco aqui. Então o povo começou a murmurar muito no deserto. Só que o que acontece? Eles não estavam entendendo que existe um processo para que você consiga ser livre. Esse é o processo. Você precisa deixar para trás esse período de escravidão. Então, o deserto para eles parecia o fim do mundo. Tá acabando o mundo, isso é muito difícil, eu não consigo passar por isso. Só que aquele era o fim do mundo conhecido para eles. Era o fim do mundo conhecido. E eles estavam embarcando em uma missão, em um momento de turbulência, ok? Um momento difícil, sim. Mas um momento em que eles iam mudar algo neles, para alcançar algo grandioso da parte de Deus. É muito complicado quando um povo subjugado passa a não ser mais. Quando um povo
está subjugado, ele está sobre o domínio de um poder, de uma força, de alguém. E o que acontece com esse povo? Ele é forçado a trabalhar e a fazer coisas das quais eles não querem. Um escravo. Um escravo, quando ele trabalha, ele tem que dar o máximo de si. Ele se empenha ao máximo, ele dá o máximo de si. E quando ele acha que ele não tem mais forças, ele continua trabalhando. Ele continua tendo que dar o máximo de si. Ele continua tendo que servir e fazer com que aquele trabalho seja agradável para o patrão. Então, o povo de Israel estava acostumado com isso, estava acostumado a ser forçado, a ser obrigado. E naquele momento em que eles estavam iniciando o processo de liberdade deles, eles não eram mais obrigados a estarem ali, eles não estavam mais sendo forçados a viverem aquele momento, aquele período. Então o povo começou a murmurar contra Deus, falando, poxa, o que está acontecendo, né? E eles até cogitavam voltar para o Egito, não? Poxa, lá a gente tinha pão, lá a gente tinha carne, lá nós tínhamos um mundo conhecido, né? Eles recebiam a comida daquele povo que subjugava eles, recebia esse cuidado, né? Deles, eles começaram a querer voltar para isso, porque era o mundo que eles conheciam. Era o mundo que eles entendiam, que eles conseguiam viver. E naquele momento eles tinham que lutar com as próprias forças para se livrar daquele processo de escravidão, para se livrar daquilo que fizeram com que eles passassem. Então, quando você é forçado a fazer alguma coisa, você se torna mais frágil, você fica mais enfraquecido. E a partir do momento em que você tem que se autoforçar para ir, você precisa encontrar essa força dentro de você, entende? Então, naquele momento, eles estavam acostumados a ser escravos, a apanhar quando eles não queriam mais prosseguir no trabalho, mas não, ali eles tinham que encontrar essa força de continuar e de vencer dentro deles. Essa era a força que eles precisavam encontrar. A força de continuar, a força de se autoforçar a ir além do limite. E quando o escravo, ele tá muito cansado e ele já passou assim do limite que ele acreditava conseguir, obrigam ele a ir mais além. E aí ele descobre que ele podia mais um pouco. Aquele momento do deserto era mais ou menos isso. Eles precisavam ir mais além para descobrirem que a força deles, que o limite deles era maior do que eles estavam pensando, que eles podiam andar mais um pouco, que eles podiam continuar mais um pouco. E sabe, eles não estavam contando com a sorte, eles estavam contando com Deus. Porque Deus estava livrando eles daquele cativeiro. Foi Deus que abriu o mar. Foi Deus que estava lá fazendo com que eles tivessem comida, com que eles tivessem roupa. Deus estava com eles, não era sorte, era milagre, era Deus, sempre foi Deus. Então Deus estava cuidando dessas pessoas. E querendo ou não, elas estavam tão cativas, sabe, naquele estado de escravidão mesmo, que elas não percebiam que aquilo era um processo, que processos acabam e que você precisa passar por eles. Bom, Deus libertou o povo, mas estava na hora do povo se libertar também. O povo precisava deixar para trás aquela ideia de que eles eram escravos. O povo precisava saber que eles eram livres. Eles precisavam ter essa consciência dentro deles. Sabe, não é simplesmente a liberdade, não, é você viver liberdade, não você entender o conceito ou saber a palavra, mas você ter isso em você ser livre. E Deus estava acompanhando essas pessoas nesse processo de liberdade delas. E elas precisavam se libertar dos costumes de escravo, se libertar da mentalidade de escravo. Eles precisavam abrir mão disso tudo. Sabe, sentir medo no deserto é uma coisa muito normal. Porque normalmente o deserto é um momento incerto, é um momento de turbulência, é um momento que você tem que confiar em Deus para prosseguir. E é comum você ficar com medo. E é comum você ter incertezas. Só que se você viver com medo e desistir, você não chega no lugar onde você precisa estar. Se eles pegassem e falassem, não, olha só onde a gente veio parar, bora voltar para o Egito. Eles iam voltar para a escravidão. Sabe, isso é tão sério. Puxa, se as pessoas tivessem ficado, não, vamos ficar aqui reclamando, vamos pensar só nas coisas ruins.
vamos voltar lá pro Egito, o povo fazia a gente trabalhar, a gente era escravo, mas a gente tinha pão e carne, a gente comia. Foi basicamente isso que eles falaram. Eles queriam ser escravos, voltar a serem escravos. Entende? O deserto é o processo que você passa para alcançar a sua liberdade. Esse é o processo do deserto. E naquele momento eles estavam vivendo isso, eles precisavam deixar de serem escravos. Eles precisavam entender que o escravo estava no Egito e que a vida se vive para adiante, se vive para frente, e que na frente eles eram pessoas livres. Homens, mulheres, crianças livres, não mais escravos, não mais subjugados, não mais dominados, mas livres pela graça de Deus, para honrar o nome de Deus. Sabendo disso, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem e abrissem as Bíblias em Romanos 6. Romanos 6, nós vamos ler a partir do 4. Bom, em Romanos 6, 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Irmãos, nós somos esses escravos. Nós somos esses escravos subjugados pelo pecado, que Deus decide tirar desse Egito, decide tirar do pecado e nos dá a liberdade. E é exatamente sobre isso que falou em Êxodo e sobre isso que fala aqui em Romanos, sobre como Deus liberta o seu povo. Nós não somos diferentes da galera que estava lá no deserto. Não somos, sabe? Tem pessoas que falam, não, ficar no pecado é melhor, porque o pecado é confortável, porque o pecado é legal, me sinto bem, tá ok pra mim ser escravo. Tem gente que é assim, tem gente que acredita nisso, tem gente que prefere se subjugar, se escravizar ao pecado, servir ao pecado, do que se crucificar, como Jesus Cristo se crucificou, para viver a liberdade. Sabe, tem uma palavra incrível na nossa língua, na língua portuguesa, chamada saudade. Essa palavra não existe em nenhuma outra língua do mundo, só na nossa. E essa palavra significa um sentimento muito forte, uma mistura de tristeza com felicidade, com sentimento de lembrança e imaginação, que desperta nas pessoas e faz com que elas tenham um apreço muito grande por algo que já aconteceu. Mas no nosso caso, nós somos as pessoas que foram subjugadas pelo pecado, mas que escolheram ser livres, que escolheram servir a Cristo e se crucificar, e que têm saudade, que sentem falta, que ficam felizes e tristes e com todas as emoções misturadas, ao lembrar que nós não pertencemos a essa terra, não pertencemos a esse mundo, mas que nós pertencemos à nossa pátria, que é o céu. Esse mundo é o deserto. Esse mundo é um tempo em que nós vamos aprender e passar. Esse mundo é o nosso processo de liberdade. Nós vamos passar por esse mundo para que nós possamos morrer. Eu acho muito interessante quando aqui fala de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Nós precisamos morrer para esse mundo, nós precisamos morrer nesse mundo, morrer a nossa parte pecaminosa, morrer o nosso eu, morrer o nosso lado cheio de pecado, morrer o nosso lado de escravidão. Nós precisamos morrer
para que nós possamos viver para sempre a nossa pátria, que é o céu. Para que no céu nós possamos ser livres, nós possamos alcançar a liberdade. Irmãos, isso é tão lindo, sabe? O homem pecou, teve a queda do homem. E aí, nós nos distanciamos de Deus, ficamos longe dele. E ele arrumou um jeitinho. Ele arrumou um jeito para que nós pudéssemos estar juntos de novo, juntinho dele de novo, sabe? Ele sempre quis que nós fôssemos livres, que nós fôssemos amados, cuidados, que a nossa natureza fosse de fato, sabe, perfeita, que nós pudéssemos ter bondade em nós, sermos bons de verdade. Ele sempre quis isso. Mas o pecado maculou o nosso ser, maculou o ser humano. E é exatamente por isso que existe esse processo para a liberdade, para se alcançar a liberdade. Porque nós precisamos deixar de ser escravos. E às vezes, não é nem alguém ou alguma coisa que está escravizando você. É você mesmo que se escraviza quando você não aceita quem você é de verdade. Porque você é um filho de Deus e você precisa aceitar isso. Você precisa aceitar Jesus Cristo para que você mude de fato quem você é. Para que você não seja, sabe, como o povo de Israel que queria voltar pro Egito, para ser escravo, para ser subjugado, para ficar sob domínio. Nós precisamos entender que nós só vamos conseguir essa liberdade e alcançar a terra prometida quando nós morrermos para o pecado, quando nós crucificarmos o nosso eu e passarmos a servir a Cristo, e passarmos a confiar mais em Cristo, e passarmos a viver a verdade de Cristo, a palavra, sabe? Deus só quer que nós sejamos bons. Deus só quer que nós tenhamos a habilidade de lutar contra o nosso eu, contra a nossa vontade, pegar a nossa razão e a nossa vontade e unir isso para fazer boas escolhas, para se tornar uma boa pessoa. Essa é a vontade de Deus. Deus não pede coisas difíceis pra gente, Ele só pede que a gente seja gente, literalmente, seja um bom humano, sabe? Cuide da sua alma, seja uma boa pessoa. É basicamente isso que Deus fala na Bíblia. Não seja cabeça dura, não fique lutando para ser errado, sabe? Irmão, não precisa. Vamos tentar ser bons, vamos buscar fazer o que é certo. Nós não somos daqui. E é por isso que existe essa vontade em nós, sabe? Que não é saciada nunca de pertencer a algum lugar, de estar em algum lugar. E nós ficamos inquietos porque o nosso lugar é o céu. Nós fomos feitos para ir para o céu, para vivermos a eternidade com Cristo. Essa é a verdade. A nossa pátria é o céu. E a quem nós devemos servir é a Jesus Cristo. Essa é a verdade. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos passar pelo caminho, passar pelo processo. Sabe, se crucificar, deixar a natureza de escravo, passar pelo deserto, significa todos os dias, quando você perceber que você pode se escravizar cometendo algum pecado, é você decidir não fazer isso, porque você preza pela sua liberdade, e mais que isso, porque você preza por um dia estar na sua pátria, por um dia estar no céu. Em nós, existe uma coisa muito diferente que nos difere dos animais. Nós temos um espírito. Os animais têm corpo e alma. Nós somos tricótomos. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. E o espírito é a parte que nos liga a Deus, que nos conecta a Deus. E é exatamente essa parte que nos faz ter essa vontade imensa de querermos estar na nossa casa. E é por isso que nós sentimos saudade do que nós não conhecemos, do que nós não vimos, não ouvimos, não temos a menor ideia de como é, mas que nós sabemos que é incrível, porque foi o nosso Pai que preparou, porque foi o nosso Pai que fez. Então, irmãos, por mais que seja difícil sair do Egito, por mais que seja difícil
a gente pensar com essa mentalidade de pessoas livres, de seres humanos livres, de homens, de mulheres, crianças livres. Nós precisamos entender que o que nós conhecemos é esse período de escravidão e o deserto. Mas que se nós prosseguirmos, persistirmos, formos fortes, lutarmos contra o nosso medo, não tem problema sentir medo. Agora o problema é você deixar com que o medo te impeça de vencer as batalhas da sua vida. Porque aí o medo sempre vai te impedir e você nunca vai evoluir, nunca vai crescer, nunca vai a lugar nenhum. Você vai ficar estagnado e cada batalha da sua vida vai ser uma derrota porque você não tem coragem de tentar, você não tem coragem de ir em frente. Tenta, errou, beleza, recomeça, tenta de novo. Isso é viver, é experienciar, tentar fazer o que é certo, buscar ser o melhor que você puder ser. Isso é construir uma vida. Então, vamos parar de pensar com essa mentalidade de escravo, de olhar para o Egito e falar, ai, vamos voltar para lá, tem pão, tem carne. Não! Vamos passar pelo deserto, vamos passar por esse processo. Vamos morrer para que nós possamos viver. O Evangelho de Cristo, ele é tão lindo. Ele é tão bonito e ele é tão intenso, ele contradiz qualquer lógica desse mundo. Como é que você pode morrer para viver? Você pode morrer para viver quando você escolhe deixar de ser escravo, para ser filho, para ser servo de Deus, para ser livre. Nisso, você está escolhendo morrer para o mundo. Você está escolhendo morrer para o seu eu, para a sua vontade, para o pecado que existe em nós. É para isso que nós estamos escolhendo morrer. Para que nós tenhamos uma vida eterna, no lugar mais perfeito do mundo, na casa de Deus, no céu. Para que nós possamos voltar para o lugar onde nós sempre fomos destinados a estar, com Deus, ao lado de Deus, em intimidade com Deus. Nós precisamos percorrer o deserto. É difícil? Muito. Mas lembra, você não conta com a sorte. Você conta com Deus. É Deus que te ajuda no deserto. É Deus que te faz passar pelo deserto. Deus, ele sempre está conosco em todos os momentos. Em todos os momentos. Nos momentos difíceis, nos fáceis, nos bons e nos ruins. Ele sempre está conosco. Ele não nos abandona, ele não sai do nosso lado. Mas ele sempre caminha juntinho. Sempre. Então, quando você estiver com medo e quando você achar que você não consegue, que você não tem mais força, se força só mais um pouquinho. Porque você não tem ideia de qual é o seu limite. Você pode ir mais além. Você pode ir mais um pouco. Não é porque o mundo nos escravizou. Não é porque o mundo diz que nós somos derrotados e pequenos que nós somos. O que importa não é o que sai da boca do homem, não é o que sai da boca do inimigo. O que importa é o que sai da boca de Deus. E Deus diz para nós que nós somos filhos, que nós somos amados, que nós somos queridos e que nós somos fortes e que nós podemos ir muito além do que nós imaginamos. Muito, muito além. Então, não vamos ficar mais com essa mentalidade de escravo. Não vamos mais ficar nessa de acreditar. Não, esse aqui é o meu limite, só consigo vir até aqui. Agora vamos voltar para o Egito, lá tem comida, vamos sofrer. Não, vamos continuar. Vamos tentar. Vamos lutar, vamos melhorar. Vamos ir além. Tá difícil? Tá doendo? Levanta e tenta mais um pouquinho. Anda mais um pouquinho. Se força a andar mais um pouquinho. Continua, porque você consegue ir mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Me veio à mente agora um filme muito antigo. Vocês talvez já tenham visto. O nome é Desafiando os Gigantes. Nesse filme, claramente, os personagens passam por muitas situações em que eles pensam que eles são pequenos e que eles não conseguem, e que eles nunca vão conseguir derrotar os gigantes, e que eles são, assim, muito fracos. E nesse filme eles começam a perceber que se eles se forçarem a ir mais um pouquinho e se eles honrarem a Deus, eles vão conseguir muito além das forças deles. Porque, irmãos, nós caminhamos até uma parte. Nós damos tudo que temos, vamos além da nossa força, nos forçamos a andar mais um pouquinho e andamos, e quando nós não conseguimos mais, de forma alguma, quando as nossas forças acabam,
é aí que Deus faz o milagre. Porque Deus não faz por nós o que nós mesmos podemos fazer. Deus faz o impossível e nós fazemos o possível. Nós fazemos o que é possível fazer. Então, se você está no deserto, caminha, porque você consegue passar por ele. Porque você tem força para passar por ele. E porque você tem Deus para passar por ele. E nós temos que lembrar sempre que nós temos uma terra prometida. Que nós temos um lugar para ir e um lugar para estar. E alguém com quem estar. Deus reservou tudo e separou tudo para nós. Não vamos murmurar. Não vamos ficar reclamando. Sabe, vamos lutar, vamos dar o melhor. A vida fica difícil e tem muitas dificuldades? Sim. Mas a vida é uma dádiva, é um presente divino. E se nós o temos, vamos ser gratos por ele e fazer com que a vida seja a nossa maior obra, seja que as nossas vidas sejam a maior obra que nós possamos entregar para Cristo. Nós somos livres e nós precisamos agir como livres. Não somos mais escravos, irmãos, não somos. Então que a partir de hoje, que nós possamos olhar e saber que nós podemos fazer as nossas próprias escolhas. Que eu e você podemos escolher nos libertar do pecado. Que o processo é difícil? Sim. Nós vamos falhar? Sim. Mas não vamos desistir. Porque dentro de nós existe uma força muito maior do que nós imaginamos. E quando alcançamos o nosso limite, nós podemos ir sempre além e crescer. Isso é crescer. É vencer os desafios um por um. É ir com calma. Calma, um deserto de cada vez, um problema de cada vez. É ir com medo? É. Mas não desistir. É tentar. Deus nos fez para vencer. Deus nos fez para a graça e a glória dele. E ele não nos colocou no mundo para sermos escravos. Mas ele nos colocou no mundo para termos a oportunidade de passarmos a vida inteira com ele. Se Deus te deu vida, se você respira, se você vive, você tem a oportunidade de passar a eternidade com Cristo. E esse é o maior presente da vida. É passar a eternidade ao lado de Jesus, ao lado do Espírito Santo, ao lado de Deus. Esse é o maior presente da vida. É passar por esse processo de liberdade. É viver no mundo pensando no outro mundo. É ser grato, muito grato, pela oportunidade de salvação. É ser muito grato por esse momento. Então, irmãos, por mais que as dificuldades venham, saiba que você pode vencer. E saiba que você não conta com sorte, você conta com Deus. Deus para fazer o milagre. E você para ir além do seu limite. Se liberte do pecado. Seja livre, porque Deus nos fez para a liberdade. Eu espero que nós possamos refletir sobre isso. E que a cada dia mais, dentro de nós, exista um sentimento que nos incendeie, que transborde, que nos inunde. E que esse sentimento, sabe, nos leve a querer mais estar perto de Deus. Querer mais estar um dia na nossa terra prometida, na nossa verdadeira pátria, estar no céu. Que o nosso maior objetivo de vida seja alcançar a salvação. Bom, eu me despeço de vocês. Desejo a todos uma ótima semana. Que Deus abençoe todos. E lembrem-se, vocês são livres. Nós somos livres. Não vamos mais aceitar correntes do pecado. Mas Jesus Cristo nos fez para a liberdade. Então vamos crucificar o nosso eu, juntamente com o sacrifício de Cristo, juntamente como Cristo crucificou o pecado do mundo, que nós possamos nos crucificar para viver essa verdade, para viver essa liberdade. Amém.